E aí, Nação Celeste, bora que bora, salve que salve para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Como sempre, atualizando vocês sobre as últimas e principais informações do nosso Cruzeirão e vem comigo. Tá na tela, Nação? Nesse vídeo, bora abordar aqui três assuntos, né? Aquele 3 em 1 que vocês curtem bastante. Quero falar com vocês sobre o Mauro César, o babaca que ataca novamente o Luxemburgo e o Cruzeiro. Né? No caso aí, um papo sobre o clube empresa, a Sociedade Anônima do Futebol, ele atacou, tá? Vocês vão ouvir, vão opinar, mas enfim, né? Um comentário aí novamente, deixe que é um grande babaca. Bora falar, Nação, sobre o Vitor Leque. O Atlético se ferrou, Nação, para não falar outra coisa aqui, viu? Veio com um papinho aí, todo bravinho na segunda-feira, já baixou a guarda ontem, enfim, e hoje de manhã o Cruzeiro confirmou o futuro do Vitor Leque. E bora falar sobre os 90% votação que acontece nesta sexta-feira, que tá muito on, Nação. Posso dizer para vocês de forma bem otimista que vai ser aprovado até com uma grande tranquilidade. Bom, antes de mais nada, seu likezão nesse vídeo aí, por favor, Nação. Deixa seu joinha aí para nos ajudar aqui. E eu peço também a sua contribuição, sempre comentando sobre os assuntos que aqui nós estaremos abordando. E por favor, quem puder, compartilha, uma vez que seja, duas, em grupos WhatsApp, Facebook ou para aquele seu parceiro cruzeirense. Beleza? Bora começar aqui, Nação, falando do Vitor Leque. Vamos lá, nessa manhã, tá, o Cruzeiro se posicionou a respeito desse assunto. Já havia, né, na verdade, se posicionado há alguns dias sobre a situação do atacante, esse imbróglio com o Atlético Goianiense. Só que hoje de manhã, de uma forma mais enfática e concreta a respeito do futuro do atacante. Olha só, vamos trazer aqui na tela para vocês justamente o tweet que o Cruzeiro fez logo aí por volta das 9 da manhã. Tá aí, Nação? Vamos lá. A Nação Celeste perguntou demais nos últimos dias. Então, Vitor Leque é jogador do Cruzeiro e se reapresenta com os demais atletas do profissional no início de janeiro. Basicamente é o fico, né? É o sim sobre o futuro do Vitor Leque. Para quem não acompanhou, o Cruzeiro no último dia 10 havia, né, se manifestado junto à equipe goiana de que sim permaneceria com o jogador, que se faria valer o contrato que previa que o Cruzeiro tinha ali, né, a prioridade do fico com o jogador já com passe fixado, e não só deu sim, como também enviou como também já enviou a primeira parcela, né, do valor aí para poder ficar com o Vitor Leque, R$350 mil, Nação. E aí, 2 dias depois, o Atlético se manifestou falando que não era bem assim, né, que o Cruzeiro tinha apenas uma prioridade e que outro clube tinha aí um interesse. Isso, né, o presidente, né, o Adson Batista lá do Atlético Goianiense manifestou, né, de terça para quarta, enfim, tem toda uma melada aí nessa questão, deu um tumultinho, né, tumultuou, isso é fato, mas de ontem para hoje os caras o próprio, né, Adson já falou de uma maneira bem mais calma, peidou na farofa, como diria o outro. E o Vitor Leque fica depois dessa confirmação hoje de manhã pelo Cruzeiro. Comenta se vocês acham que é uma boa informação, é um bom jogador, pode ajudar o Cruzeiro na próxima temporada ou não. Deixem a opinião de vocês. Nação, agora bora falar sobre a votação de amanhã, né? Assunto muito importante a respeito do futuro do Cruzeiro. Bom, estamos aí nos últimos dias ouvindo bastante os conselheiros do clube a respeito, né, do que vai acontecer amanhã nessa assembleia no dia 17, na sede do Cruzeiro. Tem muita gente que, de certa forma ali, meio ressabiada. Será que realmente, né, o Cruzeiro vai conseguir, de forma tranquila, essa aprovação? Será que os conselheiros não vão querer desmamar-se da instituição? Fato é que a cada pronunciamento daqueles que vão votar, Nação, sim, a maioria esmagadora vai votar a favor. O 90% tá muito on, tá muito on. E assim, já posso falar para vocês que eu tive o feedback de uns 50 conselheiros diferentes.
E rapidinho, vamos passar aqui por uma matéria do Super Esportes, que ouviu 10, né, dos conselheiros que vão votar amanhã, e assim, todos, né, esmagadoramente vai votar a favor. Então é algo que podemos ficar tranquilo, vai ser aprovado. Precisamos vigiar, cobrar, quem puder se fazer presente amanhã, todavia, né, tudo indica, vai ser aprovado e repito, com muita tranquilidade. Tá aqui, ó, vou passar apenas aqui pela matéria, não vou me aprofundar. Ouvimos 10 conselheiros e associados sobre votação decisiva do Cruzeiro SAF. Maioria absoluta declarou voto favorável em reunião de Assembleia Geral que busca autorização para a venda de até 90% das ações da SAF. Tá aqui a matéria, tá, do Batar, o Thiago Matar, na verdade, né? Bem interessante, né? Traz ali algumas coisas meio que já clichês. E o interessante é quem justamente foi ouvido, né? O Gustavo Gatti, que é conselheiro nato, vai votar a favor. O Birajara Pires Glória, também conselheiro nato, vai votar a favor. O Rogério Serra Batista, esse é conselheiro efetivo, vai votar a favor. O Paulo César Pedrosa, esse é benemérito, vai votar a favor. Luiz Carlos Rodrigues, né? Esse é contrário, tá? Esse é contrário à votação. Vai marcando esses nomes aí, viu, nação? O Paulo Cifuentes é favorável, esse é conselheiro nato. Maurício Silva, favorável, esse também é nato. O Jarbas do Reis, favorável. O Paulo Augusto da Cunha, né? Que também é favorável. O Marco Soalheiro também é favorável. No caso, só um desses que eu mencionei para vocês é contra, né, a aprovação dos 90% de amanhã, ou seja, maioria absoluta, a gente pode ficar bem tranquilo, a gente vai ter essa aprovação amanhã para darmos andamento nesse futuro do Cruzeiro para o investidor, que deve chegar aí, se Deus quiser, né, até o início aí da próxima Série B, no início do próximo Campeonato Brasileiro. Bom, nação, para encerrar, bora falar, repito, do babaca do Mauro César Pereira. Esse é um grande fanfarrão, né? Acho que não tem muito o contrário a se dizer a este ser. Enfim, ele falou sobre o clube empresa, citou o Cruzeiro, Botafogo, mas ele enfatizou bastante o Cruzeiro e atacou o Cruzeiro, atacou o Luxemburgo, colocou até o Luxemburgo como incapaz, né, de ser alguém à frente de um investimento tão alto que vai ser recebido. Enfim, ele atacou. Escutem, deixem a opinião de vocês. Eu vou encerrar minha participação nesse vídeo nesse momento, mas eu gostaria que vocês, né, ficassem com esse babaca, acompanhassem e opinassem, nação, a respeito do que ele vai dizer, então, a partir desse momento. E, enfim, eu acho que a maioria vai concordar comigo, né? É uma opinião bem da insensata, né, dita por esse que se diz jornalista, o Mauro César Pereira. Até a próxima! Quem está, em tese, saindo, vai na frente nessa história de sociedade anônima é o Cruzeiro e o Botafogo. Não sabemos exatamente em que circunstâncias, em que modelo, por enquanto. Eu tenho muitas dúvidas se saem tão à frente assim, porque, primeiro, saem em busca desse caminho por desespero, por falta de opção. Aí você vai sempre esbarrar na questão dos poderes, né, que o investidor teria ou terá. Existem situações em clubes brasileiros que tem dirigentes que acham que vai arrumar um investidor e ele vai continuar cornetando ali. Não é assim. Se você vai ter um investidor, ele passa a ser o dono do futebol, né? E aí tem uma série de pontos aí que são realmente muito polêmicos, como, por exemplo, a dívida do clube. O que faz com a dívida? O investidor tem que pagar uma parte dessa dívida. Como ajustar isso? É bem complicado. Em geral, né, as empresas, quando elas se lançam aí no mercado de ações, fazem IPO, esse tipo de coisa, elas procuram limpar a área, né? Tem ações trabalhistas contra elas, procuram fazer os acordos ali para tentar zerar esse negócio, não ter dívida. Porque o cara que vai investir, vai comprar uma parte daquela empresa, ele, evidentemente, tem que encontrar algo organizado, e não uma bagunça, né? Dívidas e pendências e credores e enfim, problemas mil. Esses clubes conseguem fazer, guardadas as devidas proporções, um ajuste, uma organização em tão pouco tempo, para que o investidor fale, não, vale a pena colocar minha grana nesse clube brasileiro, porque o cara é investidor investe para ter retorno. É diferente do que acontece em clubes que têm mecenato. O retorno que o mecenas pode obter pode ser de popularidade, pode ser de uma outra forma, sei lá qual,
mas é diferente do investidor que entra como um negócio, né? Sinceramente, tenho muitas dúvidas. Ainda mais no caso do Cruzeiro. O Cruzeiro é comandado por pessoas hoje que têm à frente do futebol e querendo ter mais poderes o atual técnico. Veja só, você investiria num time de futebol que tem à frente da estrutura do time de futebol do campo, Vanderlei Luxemburgo? Você investiria, Tirone? Você que é um grande investidor? Acho que não. Bilhões. O Tirone, você não sabe, é uma espécie de Bob Axelrod, né? Aquele cara da série lá. Sim, Bilhões, né? Ele é um milionário excêntrico, ele está aqui com a gente só de onda. Mas acho que ele não faria esse investimento, entendeu? E não é uma questão de honestidade, desonestidade, capacidade mesmo. Você investiria? Eu acho que não é tão simples como parece. Mas estão vendendo a ideia de que é a solução para que os torcedores se acalmem e tenham esperança. Mas eu acho que ainda é algo muito misterioso, incerto, e fico imaginando que tipo de investidor viria para um cenário desse. Não consigo imaginar um investidor sério que vai entrar numa aventura dessas, ainda mais no caso do Cruzeiro. O caso do Cruzeiro é um negócio terrível. A quantidade de problemas que o clube já teve nos últimos tempos, alguém vai colocar dinheiro ali para tentar fazer com que o Cruzeiro possa se recuperar. E, aliás, está contratando vários jogadores também, né? Jogadores veteranos e tal. Quer dizer, é uma receita conhecida que, enfim. Botafogo fez tudo ao contrário e conseguiu subir. Botafogo está numa situação melhor, né? Assim, voltou à primeira divisão, terá receita de Série A, colocou o pezinho no chão, soube trabalhar direitinho na Série B. Tem lá um CEO, que é o Jorge Braga, que é um cara sério, um cara que está fazendo um trabalho profissional. Acho que o Botafogo, até nisso aí, vejo, pelo menos nesse momento, uma situação mais interessante do que a do Cruzeiro.